O começo depois do fim. Capítulo 454. Palavras quase ditas. Ponto de vista. 7000 As poucas horas após a chegada do Wright e a mensagem de Agrona pareciam um sonho febril. Lauden de Noir, Suladruzos e os outros não foram os últimos a sucumbir às nossas runas amaldiçoadas, e simplesmente não havia como aceitar que a pessoa ao seu lado entrasse em combustão espontânea em uma nuvem de sua própria magia destrutiva. Assim como não havia como aceitar o fato de que me pediam para pegar uma arma e tirar vidas para salvar a minha, as vidas de pessoas que o professor Gray convenceu a nos dar uma chance. Não entramos em ação imediatamente. Nosso povo teve que ser recolhido do outro lado da fronteira, a mais distante delas era uma viagem de algumas horas. Lady Ceres estava recebendo nossa estratégia e instruções de pirata, e estávamos esperando por magos adicionais de Alápria. Lyra me entregou ao contramestre para ajudar a distribuir o equipamento, e fiquei quase feliz por ser arrastado para o grande salão de reuniões, longe da vista e da mente, onde fiquei atrás de uma caixa de lanças e as distribuí uma por uma. Um para todos que se aproximaram. Na ausência de necessidade de pensamento lógico, minha mente vagava desesperadamente, quase de forma vingativa. Quando Circe foi para a guerra em Dicatem, ela não teve escolha, mas pelo menos ela era uma soldado indo para a guerra. Ela pensou que estava lutando por seu lar e sangue, e que fazendo isso bem ela poderia me proporcionar uma vida melhor quando nossos pais não podiam. Mas isso era diferente. Fiz amizade com Dicatias e vi a podridão no coração de Alápria. Seria errado tirar a vida de outras pessoas apenas para prolongar a minha. Só porque o Alto Soberano segurou uma guilhotina no meu pescoço. Olhei para Lyra Drade, que supervisionava as coisas, encorajando aqueles que hesitavam, incentivando todos a agir. Lady Ceres e Lyra tinham visto muito mais da crueldade do Alto Soberano do que eu jamais teria visto, e ainda assim ambas escolheram a vida. O que isso dizia sobre eles? O que isso diz sobre mim? Eu me perguntei, entregando uma lança para uma jovem que reconheci da Academia Central, mas que não conhecia pessoalmente. Ela assentiu com firmeza e foi buscar um escudo de Enola de Igblod Frost, que estava parado por perto como uma expressão sombria. Talvez fosse melhor recusar, como os outros. Suba rápido, queime como a chama de uma vela. Senti minha garganta se contrair enquanto pensava nisso. Não faz muito tempo, eu poderia ter recebido a morte como o fim da minha doença e do meu sofrimento. Então o Circe teve sucesso onde todas as outras sentinelas falharam em mapear a floresta mágica dos elfos, e fomos elevados, e mamãe e papai foram embora para se estabelecerem em Elenoir, e eu fui curado, e conheci o professor Gray Maila e o resto dos alunos da academia. Pela primeira vez na minha vida, senti que realmente tinha algo pelo que viver, mas o custo era muito alto. Quantas vidas eu teria que trocar pelas minhas? Contive uma risada repentina e sombria e sem humor. Nenhum, provavelmente. Eu não era um soldado. Era mais do que provável que eu fosse abatido no primeiro minuto de luta e morresse de qualquer maneira. Esse pensamento trouxe consigo uma espécie de calma pacífica, aliviando a dor torturante atrás dos meus olhos. Eu não deveria morrer nos termos dele. Se eu tiver que terminar, não deveria fazê-lo da maneira certa. Fechei os olhos, indiferente à fila de homens e mulheres que ainda esperavam pelas armas, e respirei fundo. Alto Soberano. Espero que você possa me ouvir. Se puder, ouça com muita atenção. Meu nome é 7000. Minha irmã era Circe. Silas era meu pai e Cerise minha mãe. Todos morreram por esta guerra, por você, mas eu não morrerei. Uma comoção vinda de fora interrompeu meus pensamentos. As filas para armas e armaduras estavam se rompendo enquanto as pessoas tentavam sair para a luz do sol, olhando ao redor. Enola me lançou um olhar sombrio e depois deixou seu posto. A curiosidade travando uma guerra contra as palavras impensadas que ainda ardiam no fundo da minha mente. Segui mais devagar, quase agarrado às paredes, nervoso para deixar o abrigo que elas forneciam da onda caótica de atividade em todo o acampamento.
Lá fora, no espaço aberto perto de um dos campos elevados, vários instiladores montaram uma grande moldura retangular de algum material escuro. Era alimentado por uma fiação azul metálica conectada a grandes cristais de mana. Um portal já brilhava dentro da moldura e as pessoas começavam a sair. Meu coração afundou. Reconheci alguns deles como membros de sangue que aceitaram o convite do Alto Soberano para abandonar a rebelião e retornar às suas vidas normais, mas eles supostamente se ofereceram para acabar com a luta em resposta à presença dos dragões em Dikaten. Aqueles que chegaram pareciam assustados e confusos. Eles estavam armados de forma muito mais eficaz do que a nossa coleção desorganizada de armas e armaduras, mas falharam totalmente em manter qualquer aparência de ordem. Ceres, seguido pelo Vrayt, pirata, tentou manter pelo menos um pouco de organização, oferecendo aos líderes da força instruções rápidas sobre onde ir e quanto tempo levaria. Mas não entendi nenhuma de suas palavras. Meu foco, toda a minha consciência, se concentrou em um único ponto. Mesmo com seus longos cabelos castanhos escondidos sob um elmo de couro, Maíla era inconfundível. Seus olhos brilhantes, molhados de lágrimas e enrugados de preocupação, brilhavam como faróis através da multidão de corpos que a rodeavam. Ela apertou uma lança enorme contra o peito, a ponta afiada apontando para cima, e olhou ao redor com óbvio terror. Começando a correr, passei por outras pessoas, mal percebendo que elas estavam tão deslocadas e desconfortáveis quanto Maíla, tentando alcançá-la. Ela estava sendo empurrada junto com seu grupo de batalha dentro de uma patrulha maior composta principalmente por jovens alatrianos, nenhum dos quais eu reconhecia além dela. Procurei em seus rostos uma garota mais velha que se parecesse com Maíla, mas ninguém correspondia a essa descrição. Embora não fosse muito para se sentir aliviado, pelo menos parecia que sua irmã também não havia sido enviada. Sem adornos, era improvável que Lorene tivesse sobrevivido mesmo a momentos de batalha com magos dicatianos. Maíla! Eu gritei, acenando com uma mão sobre minha cabeça. Maíla, aqui! Ela franziu a testa, torcendo o pescoço para um lado e para o outro enquanto procurava nos soldados quem estava gritando. Através de uma lacuna entre dois grupos de batalha amontoados, seus olhos encontraram os meus e ela começou a soluçar. Eu irrompi entre os outros e tive que me controlar para não derrubá-la quando a encontrasse. Ainda assim, nos unimos como ondas lançadas por uma tempestade contra os penhascos à beira-mar, tirando o fôlego de nós dois. Uma risada ofegante surgiu através do choro de Maíla, e eu me engasguei com as muitas emoções concorrentes caindo em meu próprio peito. Um jovem com armadura pesada, 30 centímetros mais alto e 50 quilos mais pesado que eu, agarrou o ombro de Maíla. De volta à fila, Firewater, precisamos. Apesar de sua óbvia vantagem física, eu perfurei com um olhar incandescente, e ele afastou a mão como se tivesse sido queimado, me olhou incerto por alguns segundos, então deu de ombros e se juntou ao resto do grupo de batalha. Vritra, Seth, o que está acontecendo? Maíla perguntou depois de mais alguns longos momentos, com a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Eles não lhe disseram para onde você estava indo? Perguntei. Ela balançou a cabeça fracamente. Estamos em Dikaten, certo? Nós fomos todos presos e levados para Taegrin Kailun. Achei que eles iam nos matar. E eles fizeram, alguns, pelo menos. Quando eles disseram que não iriam lutar. Porque é por isso que fomos reunidos. Para sermos armados e enviados para lutar em Dikaten. Eu estava balançando a cabeça em descrença. É pior que isso, Maíla. O Alto Soberano está à procura do Professor Grey. É isso que estamos fazendo, abrindo caminho por Dikaten para procurá-lo. E se recusarmos, meus olhos se estreitaram, uma lâmina quente de raiva cortando a confusão de todas aquelas outras emoções. Ele está virando as runas contra nós, Maíla. Nos queimando com nossa própria magia. Ela de alguma forma empalideceu ainda mais, com os olhos brilhando. Isso não é conteúdo patrocinado. E, eu assegurei a ela desesperadamente. Ele pode sentir isso em nós, aquela hesitação e recusa.
Se você pensar que não vai segui-lo, ele vai te queimar de dentro para fora. Expliquei rapidamente tudo o que havia acontecido, minha vontade de recusar o serviço diminuindo. Maíla ficou mais chocada com cada palavra e ficou vazia e esgotada quando terminei. Inesperadamente, ela de repente se animou quando algum pensamento lhe ocorreu. Mas professor Gray, Arthur Levin, ele pode lutar contra a Grona. Se o encontrarmos, podemos. Balancei a cabeça freneticamente e apertei a mão dela com força. Não. Nem pense nisso. Aconteça o que acontecer ou não, concentre-se apenas em lutar para chegar ao professor. É isso. Ela parecia hesitante. Mas ela engoliu em seco, claramente não querendo terminar a frase. Nós cuidaremos um do outro, eu disse com firmeza, tentando acreditar. Mesmo que eu estivesse pronto para tomar essa decisão sozinho, não poderia pedir a Maíla que fizesse o mesmo. Nem eu poderia tomar o caminho mais fácil e deixá-la lutar e talvez morrer nesta batalha, sozinha. Formaremos nosso próprio grupo de batalha e faremos o que nos foi dito à nossa maneira. Eu estava lutando, procurando algum caminho para passar por isso, mas tomei cuidado para controlar meus pensamentos. Eu não estava recusando o serviço, nem Maíla. Estamos obedecendo, pensei vigorosamente. Segurando a mão dela, comecei a afastá-la das fileiras de alacrianos que ainda atravessavam o portal e tive outra revelação. Cerise e Lyra, eles não estão reagindo contra essas ordens porque eles não podem pedir que todos nós nos sacrifiquemos. Era isso, essa era a armadilha. Mesmo aqueles de nós que não lutariam para salvar suas próprias vidas, o fariam por nossos sangues, nossas famílias, as pessoas que meus olhos saltaram para Maíla e se afastaram novamente ainda mais rapidamente, amávamos. Onde estamos indo? Maíla perguntou, tropeçando ao meu lado. Para encontrar o resto do nosso grupo de batalha, expliquei com firmeza, procurando na multidão por rostos familiares. Quando avistei quem eu mais esperava ver, acenei. Enola. Enola de Iglo ou de Frost foi fácil de detectar. Seus cabelos dourados praticamente brilhavam ao sol. Ela estava com alguns membros de seu sangue, mas felizmente seu avô intimidador não estava presente. Todos se viraram para olhar para mim quando gritei o nome dela, e me senti encolhendo enquanto meus passos vacilavam. Enola disse algo aos outros, depois se afastou e marchou rapidamente em nossa direção. Parei, feliz por poder falar longe do sangue dela. O que foi, Seth? Você não deveria, Maíla. Enola olhou para a outra garota com ceticismo. É verdade, então. Eles estão forçando todos os associados a lá de Cerise a lutar. Maíla contou a Enola o que ela havia experimentado, acrescentando alguns detalhes que ela havia omitido anteriormente, como a pilha de corpos que o retentor Marvar usou para dar exemplo de alguém com muito medo de cumprir ordens, ou o fato de que ela estava basicamente sequestrada de sua própria casa por alguns capangas, deixando sua mãe e irmã gritando atrás dela. Porém, não foram apenas aqueles que abandonaram a rebelião de Cerise nas Relictombs que passaram pelo portal. Todos os seus sangues estendidos, pelo menos aqueles que eram magos, foram forçados a lutar também, e muitos residentes de Sesclar que estavam apenas tangencialmente ligados às forças rebeldes também foram apanhados nisso. Os chifres de Vritra, Enola amaldiçoou, suas narinas dilatadas. Tudo isso para quê? Uma perseguição selvagem de Vogart indicatem pelo professor? Não acredito que depois de tudo, ainda acabei lutando nos exércitos do Alto Soberano. Professor Gray, ele disse. Ela parou e balançou a cabeça ligeiramente. Deixa para lá. Então, o que você quer de mim? Limpei a garganta e me mexi desconfortavelmente. Bem, Maíla e eu não temos sangue aqui. Não recebi uma postagem de grupo de batalha e ela foi colocada com estranhos que não a conhecem e em quem ela não pode confiar sua vida. Treinamos juntos e todos sabemos o que está acontecendo. Se ficarmos juntos, o olhar de Enola era intenso e até um pouco intimidante, mas quando parei, ela não hesitou em responder. Meu sangue formou seus próprios grupos de batalha, mas eu não veria vocês dois se separarem. Eu vou acompanhá-lo.
Juntos, podemos manter-nos vivos e prosseguir com esta missão de uma forma que não manche a nossa honra. Dei um suspiro de alívio. Ah, obrigado. Maíla praticamente caiu para frente e passou os braços em volta de Enola, fazendo a outra garota parecer extremamente desconfortável. Obrigada, ela soltou um soluço sufocado, então se afastou e limpou a garganta, ficando um pouco mais ereta. Obrigada, ela disse novamente com mais firmeza. Eu sou um Striker, obviamente, e Maíla, você é uma sentinela? Enola perguntou. Quando Maíla respondeu afirmativamente, Enola me inspecionou de perto. Não consigo me lembrar de ter conversado com você sobre suas runas ou treinamento, Seth. Que papel você desempenha? Esfreguei minha nuca nervosamente. Eu sou flexível. Parece que precisamos mais de um escudo, mas também posso trabalhar como conjurador. Enola piscou. O que você quer dizer? Alguém começou a gritar atrás de mim e eu me encolhi instintivamente. Irritado comigo mesmo por causa do meu nervosismo, me forcei a me endireitar. Meu emblema é um pouco mais flexível do que a maioria, eu acho. As sobrancelhas claras de Enola se ergueram, mas seus olhos passaram por mim, me fazendo virar e olhar. Simplesmente injusto. Um galho podre é motivo para podá-lo, e não para arrancar a árvore inteira pela raiz e lançá-la no fogo. Uma jovem de pele morena e olhos escuros estava fazendo cena. Lyra estava atravessando a multidão em sua direção. Não reconhecia a mulher, mas conhecia duas das pessoas que a cercavam, claramente do sangue dela. O diretor Hanseer tentou falar com ela, tentando assegurar-lhe algo, mas ela se recusava a olhar para ele. Por mais surpreendente que tenha sido ver o diretor aqui, entre todos os lugares, ver Valen parado a vários metros de distância, com os braços cruzados e de volta ao sangue, uma carranca horrível no rosto, foi ainda mais surpreendente. Mas seus olhos estavam vermelhos e sua pele escura, pálida e como uma aparência quase doentia. Imediatamente senti uma pontada de preocupação por ele. Lyra também levantou a voz, apontando acusadoramente para o sangue Hanseer, quando Valen percebeu que eu observava. Ele lançou um olhar depreciativo por cima do ombro e marchou rapidamente para longe da comoção, que havia chamado bastante atenção. Você estava alinhado com Lady Ceres? Enola disse com descrença beirando o desgosto. Claro que não. Valen retrucou com seu habitual ar superior. Mas meu primo, Augustine, não conseguiu defender alguma cidade contra Arthur Levin, e meu avô o contratou e deu-lhe um apoio significativo antes que sua identidade fosse revelada, e isso aparentemente é o suficiente para amaldiçoar todo o nosso sangue. Enviar um homem de 80 anos para a guerra num piscar de olhos, você pode imaginar. O alto soberano perdeu a cabeça. Vritra. Bem, você está conosco agora, disse Maíla com um sorriso fraco. Ela estendeu a mão para Vale, e o simples gesto foi suficiente para quebrar seu exterior esculpido em pedra. Ele pegou a mão dela, aparentemente aliviado. Contamos a Valen o que sabíamos e havíamos planejado, e seu rosto ficou duro e distante novamente. Isso faz sentido. Olhando para o quão desordenada está esta turba, ninguém pensará em nos contrariar. Não é o grupo mais testado em batalha, mas se ficarmos perto dos sangues Hanseer e Frost, estaremos bem protegidos. Ao mesmo tempo em que garantimos que cumprimos a letra dos comandos do Alto Soberano. Enola disse rapidamente, sua voz ficando momentaneamente fraca com nervosismo, enquanto seus olhos se voltavam como se ela esperasse encontrar o Alto Soberano escondido nas sombras nos observando. Então temos nosso grupo de batalha, eu disse com um aceno firme. Conteúdo patrocinado. Enola e Valen saíram para informar seu sangue sobre suas intenções, enquanto Maíla e eu saímos da agitação. Um silêncio constrangedor caiu entre nós, engolido pelo barulho maior dos preparativos. Os magos continuaram a passar pelo portal por mais alguns minutos com vários graus de desorientação e resistência. Meus pensamentos eram uma confusão complicada e eu podia sentir o mesmo vindo de Maíla. Ficamos de mãos dadas, mas achei difícil olhar para ela, vestida com sua armadura de couro e corrente, as runas em suas costas exibidas com orgulho.
Sua mandíbula estava rígida de tensão, seus olhos baixos. Estávamos tão perto de uma vida diferente, mas eu senti como se tivesse acordado de um sonho de repente, e o pior é que eu não conseguia nem confiar na minha própria mente para não me trair. Eu tinha que manter meus pensamentos ordenados e marchar em pequenas fileiras, contornando cuidadosamente qualquer intenção rebelde. Apertei a mão dela. Nós vamos superar isso. Ela tentou sorrir, mas a expressão não alcançou seus olhos. Tudo que ela conseguiu responder foi um aceno fraco. Enola voltou primeiro, com o rosto sombrio, mas decidida em seu caminho. Valen estava lá um minuto depois, com o olhar distante e assombrado. Não falamos, apenas observamos pessoas muito mais velhas e mais assustadas do que nós lutando para seguir ordens e se organizar em grupos de batalha. Por fim, os Steelers desativaram o portal, pareceram trabalhar na alteração das configurações e depois o reativaram. Como eles sabem para onde nos enviar? Maila perguntou. Achei que talvez fosse uma pergunta retórica, mas ouvi o Vraita explicando para Ceres antes, e então respondi. Aparentemente, todos os dragões foram atraídos para o lugar onde nosso mundo se conecta ao deles. Estamos sendo enviados para uma cidade chamada Vildurial. Eles desativaram seus portões de teletransporte de longo alcance e até mesmo a maioria de seus portões locais, mas aparentemente esta nova tecnologia pode procurar e vincular-se a qualquer portal ativo. Tudo o que precisamos é que eles percam pelo menos um dos portais, e assim poderemos nos conectar e nos infiltrar na cidade. E eles têm. Maila disse. Perdeu um, quero dizer. Valen gesticulou para o portal recém-ativado e os instiladores se reuniram ao redor dele com Ceres, Lyra, Grão-Lord Frost, Grão-Lord Denoir e vários outros alacrianos de alto escalão, todos sob o olhar atento de Perata. Parece que eles devem ter feito isso. Duvido que tenha havido alguma dúvida. Não sei nada sobre esta cidade, mas parece improvável que o Alto Soberano tivesse deixado tal coisa ao acaso. Não para uma operação desta escala. De repente, o grupo de Lyra estava se desfazendo e alguém fez soar um sinal. Os líderes dos grupos gritavam ordens, os grupos de batalha se alinharam e meu coração começou a bater rapidamente. Enola, notei, estava desviando o olhar do portal. Segui a linha de seu olhar até um grande grupo de crianças sendo monitoradas por um punhado de pessoas sem adornos, que, para sua sorte, não poderiam ser forçadas a esta guerra pela ameaça de suas runas, já que não tinham nenhuma. Quando olhei para trás, Lyra estava marchando em nossa direção. Eu me endireitei nervosamente. Você encontrou algumas pessoas em quem pode confiar para te apoiar, isso é bom, ela começou sem preâmbulos. Coloque-se perto do meio da linha, se puder. Evite estar na linha de frente, mas estar muito perto da retaguarda pode resultar em um esforço defensivo vilduriano já engajado. Não sejam heróis, mas... Ela fez uma pausa, rolando as palavras na boca. Isso que devemos fazer também. Não há razão para se tornarem vilões. Confiem que há mais em tudo isso do que vocês podem ver e protejam-se enquanto são fiéis ao que acreditam. O mundo mudou muito nos últimos 2 anos, para todos nós. Não se desespere, pois essa mudança não resultará em nada além de um retorno ao pior de nós. Entender? Um arrepio percorreu minhas costas. Embora as palavras de Lyra fossem dirigidas a nós 4, seus olhos permaneceram nos meus o tempo todo. Balancei a cabeça fracamente. Claro, senhora Lyra. E... Obrigado por tudo. Ela sorriu levemente. Vejo você do outro lado, Setmilvien. Você e seus amigos. Nós nos encontramos sendo conduzidos em direção a uma linha crescente de grupos de batalha em fila para marchar através do portal. Embora o portão nesta extremidade fosse largo o suficiente para que várias pessoas passassem lado a lado, corria o boato de que o portão de recepção só poderia receber 4 de uma vez e, portanto, cada grupo de batalha passaria junto, um após o outro.
Parecia, de alguma forma, levar muito tempo e parecia que o tempo estava se movendo muito rapidamente, como se estivesse desaparecendo e desaparecendo ao meu redor como os primeiros grupos de batalha, aqueles trazidos por alguns dos sangues superiores de Alacria, magos realmente organizados com equipamento e treinamento adequados. Marchou para o retângulo brilhante e opaco do portal atrás de Lade Ceres, seu servidor Silrete Lira, que assumiu a liderança. Como um furo numa represa, começamos a fluir para a pequena abertura, desaparecendo 4x4. Minha imaginação disparou e tropeçou, evocando todos os tipos de cenários sobre o que estava acontecendo do outro lado, e então, de repente, estávamos bem na frente do portal. Anvald, um homem corpulento de cabeça raspada que já fora o alto mago da Associação dos Ascendentes, estava nos fazendo passar pelo portal. O Vrayt, pirata, estava nos encarando com escárnio evidente da parte de Anvald. Olhei para a esquerda, mas Enola estava olhando diretamente para o portal. À minha direita, Maíla segurava sua arma com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos como ossos. Do outro lado, Valen chupou os dentes e me deu um aceno afiado. Como um só, marchamos para a superfície opaca do portal. O chão foi arrancado sob meus pés e eu me senti sendo arremessado pelo continente. A sensação durou apenas 1 ou 2 segundos, então tropecei em um espaço escuro, empoeirado e apertado além, quase trombando com um conjurador de meia-idade que estava na fila à minha frente. A câmara que continha o portal de recepção desabou parcialmente em algum tipo de explosão mágica, e os magos à nossa frente foram forçados a rastejar sobre os escombros. Enola não perdeu tempo em segui-los, forçando o resto de nós a correr atrás dela enquanto empurrava o mago à nossa frente com uma mão nas costas. O fogo mágico estalou e explodiu além do corredor desmoronado. Não era um túnel longo, mas a dificuldade em navegá-lo fez com que nossas forças ficassem congestionadas ali, retardando nosso progresso. Através dos escombros e do espaço ocasional entre os corpos, pude ver outros alacrianos lutando além da abertura, e além deles uma enorme caverna subterrânea como eu nunca imaginei. Seth, esteja pronto com o escudo, Enola ordenou com um rápido olhar por cima do ombro. Maíla, você fica com Seth. Use suas habilidades como sentinela para ler a caverna. Procure o professor, você se lembra de como é a presença dele. Vale, eu passei pelo mesmo treinamento de formação de grupo de batalha que você tem, Enola, Valen retrucou. Ele tinha suor nas sobrancelhas e havia um tremor em sua voz. Eu sei como lidar com minha própria magia, muito obrigado. Engoli em seco, pensando nas runas, marcando a parte inferior de cada uma de nossas costas. Tenham cuidado com seus pensamentos, pessoal. Atenção, já espessa o suficiente para ser esculpida com um machado de batalha, aumentou ainda mais. Quando os magos à nossa frente invadiram a boca do túnel, eles imediatamente se juntaram à luta, lançando feitiços, conjurando armas e se escondendo atrás de escudos, enquanto tentavam abrir espaço para aqueles de nós que vinham atrás deles. Se o túnel ficasse bloqueado, nossas forças seriam divididas e rapidamente ficariam impotentes, esperando para morrer uma por uma enquanto nos libertássemos. E eu não tinha ideia do que aconteceria com o portal se não tivesse onde colocar as novidades. O pensamento horrível me estimulou e canalizei mana para o meu emblema. A magia foi ativada facilmente, expandindo-se através dos meus canais e veias para me envolver em uma bainha reconfortante de magia que emitia uma leve luz azul. Demorou muito tempo e muita prática para chegar a este ponto, e ainda mais para perceber que o emblema oferecia mais. Eu tinha alcançado apenas os primeiros estágios de sua ativação, mas isso foi o suficiente para entender que era incomum. O oficiante da cerimônia de outorga não agiu como se algo fosse estranho, mas nunca senti que o emblema se encaixasse nas categorias estritas geralmente atribuídas às runas alacrianas. Uma vez que a mana estava grudada na minha pele, eu a empurrei para fora e ela fluiu para frente para formar um casulo em Enola.
Um instante depois, ela se libertou dos escombros, e uma bala de pedra atingiu na lateral, quebrando e enviando uma ondulação forte através do escudo conjurado, e uma dor como um soco em meu núcleo enquanto o feitiço puxava meus estoques de mana para apoiar-se. Conteúdo patrocinado. Ainda assim, era melhor ter algo em que se concentrar. Enterrei todo o resto, todo o medo e horror da batalha e camadas de emoções conflitantes, sob o foco necessário para manter o feitiço. Mexa, mexa, mexa. Um mago magro estava gritando, acenando para que avançássemos. Rompam as defesas e entrem na cidade. Encontrar a lança deles é sua única prioridade, então vá. Havíamos chegado a uma espécie de estrada que contornava as paredes externas da enorme caverna. As forças dicatianas, compostas principalmente por anões, mas também salpicadas de humanos e elfos, estavam nos cercando pela esquerda e pela direita, dando às nossas tropas recém-chegadas pouco espaço de manobra e quase nenhum lugar para ir. Os defensores ainda estavam lutando para se posicionar e obviamente foram pegos de surpresa pela nossa aparição repentina. Feitiços choveram ao nosso redor, e eu expandi o escudo de Enola para que ele envolvesse nós quatro enquanto cruzávamos a estrada para olhar para a cidade Anã. Foi fantástico. Eu gostaria que houvesse uma chance de vir aqui antes de tudo isso acontecer. A arquitetura era diferente de tudo que eu já tinha visto antes, robusta e proposital, mas ainda assim muito bonita. Eu deveria estar estudando essas pessoas e não tentando matá-las. O raio perdido de fogo azul atingiu o escudo, que era ao mesmo tempo mais fraco e mais difícil de manejar naquele tamanho, e oscilou perigosamente. Seth, preste atenção. Enola retrucou. Ela apontou para a curva da rodovia. Ali, aquela rua lateral. Se conseguirmos passar por esses grupos de dicatianos, poderemos nos perder na cobertura dos edifícios agarrados à borda da caverna. E como exatamente você propõe que façamos isso? Valen perguntou sarcasticamente, olhando incisivamente para cima e para baixo na estrada. Nossas forças estão presas. Este portão nos levou a um nível muito alto. Como se em resposta, alguém do nosso lado conjurou uma enorme pedra de gelo azul profundo, que começou a rolar pela estrada curva, atingindo a parede da caverna e esmagando a varanda da frente de uma casa escavada na lateral à medida que ganhava velocidade, rapidamente. Aproximando-se da linha de defensores. Vários feitiços quebraram ou derreteram marcas no gelo, mas muitos dos dicatianos, percebi enquanto observava, não eram magos. Eles organizaram seus escudos de forma a capturar e encurralar a pedra. Acertou-os com força suficiente para fazer com que vários deles caíssem, e parecia improvável que pelo menos um deles se levantasse novamente. Os que estavam atrás mudaram de posição para enfiar a pedra na parede, usando a fricção para neutralizar os efeitos da gravidade sobre ela. Percebi que eles estavam tentando evitar que ele continuasse a rolar ou saísse da borda íngreme da estrada, em forma de penhasco, o que o faria cair nas estruturas abaixo. Vários grupos de batalha seguiam o rastro da rocha, porém, dando aos anões pouco tempo para lidar com o projétil rebelde. Pronto, com eles. Enola gritou, correndo para a frente. Eu não tive escolha a não ser seguir, e Maíla e Valen estavam ali conosco. Nosso lado mergulhou em sua linha dispersa com feitiços e lâminas, ampliando a distância e forçando os defensores a recuar. Meu estômago deu um pulo na garganta enquanto observava um anão sendo levado até a borda por um gigante vestido como uma armadura de placas que parecia não ter escrúpulos em matar. Tive que puxar o escudo para mais perto de nós, forçando nosso grupo de batalha a correr em um nó apertado. Parafusos de metal em brasa atingiram a superfície do escudo, e Enola foi forçado a desviar o golpe de um machado que conseguiu atravessar a barreira protetora antes que eu a estabilizasse. Seu contra-ataque fez um anão cambalear, e eu desviei o olhar antes que ela pudesse desferir um golpe mortal, mas ela não entrou para acabar com o anão, em vez disso nos levou mais fundo em suas linhas.
Um trovão à minha esquerda, ao ar livre, acima da maior parte da cidade, causou um choque no meu peito e nos meus membros, fazendo meu coração bater dolorosamente e meus pés tropeçarem. Quase tropecei e caí, o que provavelmente teria sido o fim do nosso avanço, mas Valen me agarrou pelo braço e me manteve em pé. Mal avistei lá de Cerise e Silhit voando em círculos ao redor de um homem com uma armadura de metal grossa e segurando uma longa lança vermelha. Seu cabelo loiro voava descontroladamente ao redor dele, e seus olhos brilhavam com o branco azulado de um raio. A eletricidade percorreu sua armadura e disparou em direção à estrada atrás de nós, diretamente no grupo de alacrianos que seguravam a entrada do túnel. A névoa negra surgiu do nada e engoliu o relâmpago, desfazendo o feitiço. Com pouca atenção de sobra, eu ainda sentia um choque primitivo no fundo do meu âmago enquanto observava os três trocarem feitiços e golpes, incapaz de acreditar que aquele único cavaleiro estava se defendendo contra uma foice e um retentor. Uma vibração punitiva, visível no ar como linhas pretas irregulares, rolou como um maremoto pelas forças de Catianas. Escudos protetores de pedra e metal pareciam perturbar o efeito, mas todos se estilhaçaram. Os anões ao nosso redor taparam os ouvidos com as mãos e caíram de joelhos, abrindo caminho para que passássemos correndo despreocupados. Enola continuou a liderar o caminho, batendo nas pedras do pavimento da estrada curva em busca de abrigo. Mais de Catianos ainda chegavam de toda a cidade, e se não encontrássemos um caminho para sair da zona de batalha, ficaríamos isolados. Tentei não pensar nessa parte. Eu estava tão ocupado me preocupando em ter que matar alguém que quase esqueci que havia uma possibilidade muito real de morrer nesta batalha. O conhecimento caiu sobre mim com o peso da minha própria mortalha, e eu com raiva enxuguei as lágrimas de medo. Lá. Enola não esperou por nós, mas pulou da beira da estrada, caiu vários metros e caiu no telhado inclinado de uma casa anã que se formava diretamente na parede da caverna abaixo de nós. Valen a seguiu sem medo, lançando um raio de mana escura e crepitante em um esquadrão de soldados de Catianos que se aproximavam enquanto ele voava pelo ar. Hesitei o suficiente para pegar a mão de Maíla, e nós dois pulamos juntos, balas de obsidiana colidindo com meu escudo momentos antes de deslizarmos para baixo da borda da estrada. Caí desajeitadamente e meus pés saíram de debaixo de mim, de modo que mergulhei no telhado inclinado como uma criança em um trenó de neve. A mão de Maíla soltou-se da minha enquanto ela se recuperava, mas tudo o que pude ver foi a extremidade iminente do telhado antes que ele descesse 3 andares até um jardim de pedras pontiagudas. Meus dedos lutaram para encontrar apoio nas ranhuras dos ladrilhos, mas eles apenas se atrapalharam, entorpecidos. Senti meu coração parar quando o ar aberto bocejou abaixo de mim, as rochas irregulares brilhando abaixo. Eu parei, minha armadura de couro marrom me sufocando enquanto alguém a segurava pela nuca. Lentamente, fui puxado de volta para a beira do telhado. Olhando em volta, encontrei os olhos de Enola. Eles eram largos e vermelhos por causa do suor que escorria neles. Obrigado, eu ofeguei. Não iremos longe sem nosso escudo, ela respondeu rispidamente. Mas ela não me soltou até ter certeza de que eu estava de pé. Acima de nós, Valen e Maíla desciam cuidadosamente a encosta. Acima deles, um anão espiava da estrada. Suas mãos giravam à sua frente, seus lábios se moviam rapidamente sob a barba em algum tipo de canto enquanto a luz laranja se condensava em magma líquido à sua frente. Vá, vá! Gritei desesperadamente, conjurando o escudo novamente, tendo deixado o feitiço cair enquanto eu fazia o mesmo, e colocando sobre nossas cabeças. Enola não se preocupou em verificar o que eu estava vendo antes de pular do telhado para uma varanda vários metros abaixo. Valen estava bem atrás dela, Maíla alguns passos depois. Bolhas de lava laranja brilhante espirraram como chuva espessa no escudo, minha mana estourando e sibilando contra o ataque do anão. Ajoelhando-me, apertei mais o escudo, engrossando a barreira, e então, esperando não ter matado o homem, empurrei para cima.
O escudo jogou a lava para longe, espalhando-a contra a parede da caverna e subindo pela beira da estrada. O anão gritou e desapareceu de vista, e eu me virei e pulei para a varanda com os outros. Enola já estava descendo um pilar, com Valen esperando logo atrás, um punhado irregular de mana escura pronto para qualquer um que a atacasse nesse meio tempo. Enviei minha mana para Enola, protegendo-a enquanto ela estava exposta e examinando a vizinhança em busca de inimigos. Conteúdo patrocinado. Através da porta de vidro da varanda da casa, encontrei os olhos de vários anões, todos agachados no chão, perto da parede mais distante de um quarto dos anões. Meu peito doeu ao considerar minhas ordens. Atacar civis inocentes fazia parte do meu mandato. Desviei o olhar, sabendo no fundo que não poderia fazer isso, não importa o custo. A dor em meu peito percorreu minha coluna e penetrou em minhas runas, e senti a magia fervilhando, mal sob meu controle, e a barreira ondulou e se desfez em torno de Enola. Felizmente, ela chegou ao chão sem incidentes, mas fiquei ofegante e tremendo. Maíla era nossa sentinela, ela poderia encontrar a professora Grey, ela poderia, eu sabia disso, e tinha que protegê-la. Eu estava cumprindo o meu dever, seguindo ordens, e a tensão diminuiu, a mana crepitando sob minha pele me acalmou e voltou ao meu estado. Ao controle. Conjurei a barreira novamente, envolvendo Maíla enquanto ela descia. Tremendo, eu segui, fazendo o meu melhor para manter a mana protetora em um lugar, mesmo enquanto minha mente ficava entorpecida pelo medo. Mais uma vez, tive a sensação de conjurar o feitiço, usando-o para forçar todo o resto abaixo da superfície. Você está bem? Valen perguntou enquanto descia atrás de mim. Incapaz de falar, apenas balancei a cabeça antes de me virar e esconder meu rosto. Enola estava examinando a rua estreita. Foi esculpido na parede com casas surpreendentemente grandes alinhadas em ambos os lados. Ainda mais casas se agarravam à parede da caverna abaixo de nós. Lá. Uma voz rouca disse. 2 Dicatianos contornaram a casa vizinha e nos pegaram parados na rua. Valen lançou um feitiço quando Enola se colocou entre nós e eles, incitando Maíla a correr na outra direção. Um dos Dicatias, um elfo, pela aparência dela, estava segurando uma estranha lâmina de 2 mãos. O metal estava enegrecido e brilhava com veios alaranjados, e havia um volume estranho na proteção e no cabo, que se ajustava desajeitadamente em suas mãos. Assim que percebi, ele ficou laranja com um calor escaldante que pude sentir a 6 metros de distância. Elfos não podem usar mana do atributo fogo. O pensamento surgiu do nada, algum fato selado para uso posterior durante meu estudo de Dicaten. Eu ainda estava pensando sobre isso enquanto os 2 soldados dicatianos atacavam. Tropecei ainda mais para trás, mantendo Maíla atrás de mim e meu foco em Enola para protegê-la. Valen lançou seus feitiços, mas o elfo se moveu com uma rapidez impressionante para alguém sem assinatura de mana, fluindo como vento ao redor dos raios negros de mana. Quando a lâmina laranja atingiu seu quadril, Enola se esquivou instintivamente, mas não trouxe sua própria lâmina para contra-atacar, em vez disso mirou um rápido contra-ataque no braço do elfo. Um suspiro explodiu de meus lábios quando a espada cortou a mana que eu estava conjurando, errando Enola por pouco. Sua própria surpresa minou a força de seu golpe, e sua lâmina imbuída de mana deslizou sobre a armadura do elfo inofensivamente. Mas a espada estava tão quente que deixou o quadril de Enola totalmente chamuscado, e ela imediatamente tropeçou para trás, uma mão pressionada contra o local, horrorizada. O homem humano acertou o escudo contra minha mana no mesmo instante em que o forcei a recompor-se, selando o ferimento deixado pela arma estranha. Ele girou, batendo nele com um martelo, migrando na cabeça de Enola, mas o ataque foi desviado. O raio de mana escura atingiu no peito um instante depois, jogando-o no chão, apesar da armadura de metal sobre seu torso enegrecida e rasgada. Poderia ter sido um ataque fatal se não fosse pela habilidade inerente dos Dicatias de se protegerem com mana o tempo todo. A elfa cravou meu escudo novamente, desta vez atacando o feitiço diretamente e abrindo o suficiente para que ela pudesse saltar.
Ela atacou Enola, forçando-a a tropeçar para trás, ainda com o pé errado, e então avançou em direção a Valen. Em vez de tentar protegê-lo, enrolei minha mana em volta dele e o afastei do golpe, interrompendo o lançamento de seu próximo feitiço, mas deixando bem fora do alcance do corte fatal. Mas a elfa não parou de se mover, lançando-se com o pé traseiro e mirando em meu pescoço. Minha mana condensou-se em torno de seu braço, que parou de se mover de repente e com força suficiente para arrancar seu ombro do encaixe. Fiquei enjoado enquanto ela gritava de dor, a espada caindo de seu aperto frouxo. A lâmina de Enola brotou do peito do elfo. Minha mana escapou do meu controle, liberando o braço da mulher, e ela caiu no chão, com sangue escorrendo de sua boca. Eu estava congelado, incapaz de ver qualquer coisa, exceto a mulher que acabei de ajudar a matar. Quanto da família dela morreu em Elenoir junto com a minha? Eu me perguntei, esquecendo todo o resto. O rugido de fúria de batalha arrancou a cortina dos meus olhos bem a tempo de ver o martelo do homem colidir com a lateral do capacete de Enola, virando a cabeça dela para o lado e derrubando-a como se ela estivesse cheia de grãos em vez de músculos e ossos. Valen lançou outro feitiço, mas ele ricocheteou no escudo único do homem, que zumbia enquanto extraía mana de seu portador para apoiar o encantamento. O martelo do homem voou pelo ar em direção a Valen no momento em que eu estava conjurando meu escudo novamente. Eu mal desviei dele, mas isso o forçou a atingir Maíla na canela, e ela caiu sobre um joelho com um gemido agonizante. Dei meio passo em direção a ela, distraído, e só vi pelo canto dos olhos quando o homem mergulhou em direção à arma ardente do elfo morto. Valen estava recuando, lançando feitiços, mas o de Catian desviou um após o outro. Quando ele alcançou a lâmina, em vez de continuar, ele se atrapalhou com o cabo, e sentiu uma onda de energia mágica de dentro dela. Agindo por puro instinto, eu o envolvi em um casulo de mana, mas ele enfiou a lâmina nele, abrindo caminho e emitindo uma onda de calor escaldante que me derrubou e avermelhou minha pele mesmo através de uma camada adicional de mana. Ele ergueu a lâmina com o braço trêmulo enquanto se defendia dos feitiços de Valen com seu grande escudo de metal, e senti o poder se condensando dentro dela como uma explosão de edifício. O raio prateado fez um arco no ar à nossa esquerda e atingiu a espada, arrancando-a das mãos do homem e fazendo-a voar. Ficou preso na lateral da casa. Houve um lampejo de calor e luz, e de repente eu estava deitado de braços no chão, a 3 metros de onde havia começado. O de Catian, Valen e Maíla eram igualmente propensos. Botas de sola macia atingiram o chão com um ruído quase inaudível acima do zumbido em meus ouvidos, e então um par de pernas apareceu em minha visão. Olhei para a ponta brilhante de uma flecha de mana branca e brilhante. Seguindo o braço que puxava a corda do arco, me vi olhando em estado de choque para um rosto familiar. Eleanor. Ela fez uma careta, os olhos vermelhos em um rosto ao mesmo tempo feroz e cheio de raiva. Meu único pensamento, vazio de qualquer sentido real, foi que a expressão parecia muito diferente da garota que conheci nas Relictombes. Não se mova, Seth. Não me faça matar você.